E aí galera, tudo bem? Aqui é a MF, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar como pegar mestre sem personagem comprado, sem nenhum tipo de personagem, sem você ter gastado nenhum centavo no jogo. Como vocês podem ver, eu estou no rank de mão, mas não importa o rank, a estratégia serve para todos os ranks. Bom, eu estou usando o Ford, o Antônio, se não me engano esse é o nome dele, e o Maxim. Eu não tinha gold suficiente para mim comprar mais uma abertura de personagem, mas também não faz diferença porque não precisava, qualquer personagem serve. Pode ser uma Kelly para correr mais rápido, ou mesmo que levanta o outro com mais HP, se for em duo, não importa. Vou provar para vocês que dá para pegar mestre sem gastar nenhum centavo no jogo. Para vocês que falam que não tem dinheiro e que só dá para pegar mestre com a Loki, tática do gás, vou provar que vocês estão errados. Bom, eu estou caindo na minha cal de sempre. Como a rota do avião não permitia que eu fosse por trás de Crossroad, eu vou para tirolesa mesmo. E não tem problema. Fazer aquele mesmo esqueminha do vídeo passado, de lotear e ficar atrás da casa. Nesse vídeo eu vou mostrar o potencial da arma que eu tinha falado no último vídeo, e vocês vão já descobrir qual é. E como fazer uma coisa que todo mundo fala que é errado. Mas nesse vídeo eu vou provar que dá pra fazer dessa forma. Bom, aquele jeitinho, lutinha, que der, pega o kit. Ah, galera, vocês vão ver eu batendo panela, dando mais numbada, porque esse foi o primeiro vídeo que eu gravei assim que eu acordei. E eu tô meio que daquele jeito, né? Abrir a primeira vez você sempre tá meio devagarzinho, clicando no botão errado e tudo mais. Mas eu espero que de alguma forma isso ajude a vocês que pegar mestre pra quem nunca pegou, pra quem até mesmo pegou tá com dificuldade. Vocês sabem aproveitar esses hackers aí. Deixa o hack limpar o mapa pra você. Nesse vídeo também vou mostrar como continuar sua quantidade de kill, aumentar seu KD e aumentar sua taxa de HS. Achei a arma. Por que eu falo que essa arma é a melhor que tem no modo solo? Pra quem não sabe, ela tem o item novo dela, ela só presta com o item novo dela. Ela causa dano contínuo. Como assim? Você dá um tiro e continua tirando o dano do cara. E por que isso é tão roubado? Porque um tiro dela, se eu não me engano, causa 22 de dano. E a ferida que ela causa 7 de dano por 3 segundos. 7 vezes 3, 21 mais 22 de dano, 43. Acho que é isso. Então com um tiro você causa 43 de dano. E por que isso é tão bom? Porque você consegue dar 2, 3 tiros sem antes que o cara perceba onde você está. E pra quem sabe como funciona a pontuação do jogo, você precisa dar dano. Principalmente no modo solo, que o único objetivo é você dar dano atirando no inimigo, para que você pontue bem, porque só pontuação por colocação não é o suficiente. Isso faz com que você demore muito a ganhar seus pontos para pegar o mestre. Então você ter dado 2, 3 tiros no inimigo já é o suficiente para ajudar a melhorar sua pontuação e você vai conseguir. Mesmo que você não saiba jogar, mesmo que você for ruim, só você acertar 3 tiros no inimigo com a VSS já ajuda muito, mas muito mesmo você a pontuar mais no modo solo. A partir desse momento eu vou fazer aquela velha básica, se esconder, ficar aí esperando você bater e tudo mais. Aí você deve estar se perguntando, como que eu aumento meu KD? Como que eu aumento minha taxa de HS? Galera, eu vou, eu vou mostrar pra vocês a tática do tiro fake e que vocês não precisam sair do gás para atirar no inimigo. Isso vai ser muito bom pra vocês. Eu acho que eu vou avançar o vídeo agora pra uma parte que o gás já esteja batendo porque está demorando muito.
É isso aí, galera. Voltamos. O gás já bateu. E eu já tô sempre me movimentando. Tô me movimentando cedo porque, como vocês sabem, eu não tenho mais personagens que me ajudem a ficar muito tempo no gás. O Antônio me dá 25 de vida extra, então dá pra mim ficar um pouco mais no gás. Por isso que eu botei ele. Eu não fui direto pra casa porque, não sei se vocês perceberam, no lado direito tinha uma pilha de tesoura aberta, então eu fiquei com medo, fiquei olhando pras árvores, ver se tinha alguém. E depois eu fui lá pra ver, porque provavelmente tinha medo de que tinha um cara, tivesse um cara aí, né? Então, na dúvida, é melhor se prevenir. Nessa vez tinha pouca gente viva já, então eu já sabia que eu ia pontuar, mas eu fui atrás de kit, porque eu não tinha kit, né? Como nossa partida tava difícil de achar kit, eu fui direto pra safe, porque não tinha condição de ficar no gás com apenas um kit. Se vocês tiverem sorte de achar mais kit, vocês podem peitar mais o gás. Mas como eu não tive sorte, eu decidi logo pra safe, né? Pra não perder muito tempo. Galera, como no último vídeo eu já tinha falado, sempre que vocês forem entrar numa casa, tenha muito cuidado, pois pode ter mina, ou pode ter um cara, então sempre ir com cautela, rodear a casa antes para saber se tinha alguém. Eu ainda tava preocupado um pouco com aquele cara do tesouro, porque o cara pra ir atrás de tesouro provavelmente devia estar aqui ainda. Então tava com cautela, rodeei a casa, fui por trás, atrás de kit. Que tava ruim minha situação, kit apenas. Eu tinha que ir atrás de kit. Não achei kit, tudo bem. Vou pra safe esse mesmo. Ouvi tiro. Opa, tiro. Atrás do cara, né? Papá aqui, eu botar em prática o que eu tinha acabado de falar. Nesse momento vocês podem perceber que eu ponho em prática a tática do gel. Poderia ter rajado o cara, mas não. Galera, mira no coquinho e atira no cara. Supomos que você esteja dentro do gás. O cara tá fora do gás lá na safe. O cara vai estar de corte pra você. Você mira no coquinho dele. Ou então o cara está correndo dentro do gás também. Você atira nele. Se ele dropar gelo de costa pra você, não continue rajando. Não continue rajando. Para de atirar porque ele vai pensar que jogou gelo pro lugar certo. Mira no coquinho e DHS. Você vai aumentar a sua taxa de DHS. Você vai aumentar seu KD, você vai aumentar tudo. Então, é isso. O cara tá correndo do gás, rage ele, sem medo. Sempre tenta esconder sua informação. O importante nesse modo é esconder sua informação. Aqui eu peguei o cara, dei um capa nele, pode ver que ele vai morrer pro item da VSS. Aqui eu dei sorte. Eu falo que eu dei sorte. Se eu não puxo esse capa, provavelmente eu teria morrido. Ou não, mas tudo foi graças ao capa. Por isso que é bom você depois que pega mais trem na capa. Pois então, como eu estava falando, supomos que esse cara aqui não tivesse me visto. Eu tivesse ficado dentro do gás rajando ele. Esse é aquele negócio que eu falei que os caras falam que é errado. Que você não deve rajar o outro de dentro do gás quem tá na safe. Nessa situação. Porque toda regra tem essa exceção. Então nessa exceção você pode, porque você está de VSS, você está preparado para peitar dentro do gás. O que acontece quando você atira do cara dentro do gás? O cara tende a dropar gelo na direção da safe e ficar de costa para você, porque ninguém imagina que vai ter cara dentro do gás. Segundo, ninguém rela kit abaixando levantando. É muito difícil. A partir de hoje, provavelmente vocês vão rela kit abaixando levantando, mas geralmente a pessoa não rela kit, a pessoa rela kit parado. Ela não é. Se você rela kit parado, deixa o like aí. É nesse momento que você pega, mira no coquinho com a maior cautela do mundo e DHS no cara. Simples, né? Se você não matar o cara pela HS, você vai matar pelo item da VSS. Olha outra VSS aqui, ó. Nesse momento eu encontro mais um cara e eu vou tentar botar a prática do que eu falei. Raja o cara, botou gelo, mas ele botou gelo na minha direção. Não tinha como testar. Nesse momento acontece um bug. E se não tivesse acontecido esse bug, eu teria matado ele. Tá vendo? Eu parei, mirei no coquinho, atirei, não estava pegando. De nenhuma forma estava pegando. Mas tudo bem, ele vai ter que sair da safe e eu vou matar ele. Independente que eu seja bom. Ué, o tiro não continua não pegando. Ele vai dropar gelo, não importa. Tá comendo o couro dele, o tiro. Vai continuar comendo o couro dele. Morreu. Simples assim. Fácil, né? Isso significa que eu sou bom? Não, não precisa ser bom. Abre a mira, fecha a mira, atira, abre a mira, fecha a mira, atira.
puxa na direção que o cara está correndo. Porque essa arma tem uma precisão horrível. Simples, acabou, fácil, não é? Você ganha, aumenta o KD, aumenta o HS. Era pra mim ter matado esse cara de HS, era. Mas deu aquele bugzinho, tudo bem. Nesse momento eu escuto um cara batendo facão. Eu fico correndo atrás dele pra saber onde que é. E eu também vou bater o facão, pra ver se ele quer virar amigo. Nesse momento, já se não me engano, eu vou morrer. Então eu espero que já tenha te ajudado. Pra você perder o medo do gás. Você achar que só boneco comprado é roubado, pode pegar mestre, não precisa disso. Eu peguei um dos meus mestres assim, sem boneco comprado, na época não tinha lock. E quão roubado está essa arma. Você não precisa puxar capa para matar com ela, você não precisa fazer nada. E que você pode sim ficar dentro do gás rajando o inimigo, você pode. Se você tiver kit e os personagens certos, você pode quebrar a regra de que você não tem que ficar dentro da CIS pra rajar. Espero que ajude vocês a pegar mestre. Meu sonho é que muita gente pegue mestre que vê no meu vídeo e fala: peguei mestre graças a você, graças à sua ajuda. Esse vídeo me ajudou. Então, se esse vídeo de alguma forma te ajudar, compartilhe ele. Deixe no comentário seu ID. Caso você não tenha pegado mestre em alguma dificuldade, que eu vou tentar te ajudar de alguma forma possível. Divulgue para seus amigos. Eu vou tentar também, vou trazer o modo duo e o modo bermuda, porque eu trouxe dois purgatórios já. E eu tô devendo bermuda, tá bom? E hindu também. Achei o cara, ele tá dando essa agora, ele tá me rajando. Vou tentar mirar no Gokinho pra aumentar minha taxa HS, né? Óbvio. E ele me surpreende com lança. Oh meu Deus, que cara pelão. Tudo bem, deixei o like. Tem que deixar o like. O cara joga na humildade. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado e fui. Deixa o like, hein?